que você achou, hein, Josias? A ideologia do ódio, Fabiola, ela é reducionista e pode produzir cegueira. E nos ambientes em que a raiva prevalece, é possível encontrar um bolsonarista mesmo no interior da alma de um trotskista. Foi mais ou menos o que nós vimos aí. Esse grupo que protestou contra o ministro Barroso se auto-intitula Faísca Revolucionária. É um movimento revolucionário de trabalhadores ali, de viés trotskista, né? E se opõe à atual direção da UNE, que patrocinou esse convite para que o ministro Barroso fosse ao encontro da UNE, e utilizou ali os seus padrões particulares para agredir o ministro. Enxergou o ministro como um inimigo da enfermagem e um articulador do golpe de 2016. Na prática, eles consideram que o ministro prejudica os profissionais de enfermagem e que conspirou a favor do Bolsonaro. O que o ministro fez em relação à enfermagem foi tentar estabelecer alguma ordem a alguma coisa que estava desordenada. O Congresso estipulou um teto para a enfermagem, mas não havia verba. Então, o ministro suspendeu a aplicação da lei. Assim que o governo Lula regulamentou, em maio, se não me engano, o teto dos profissionais da enfermagem, reservando dinheiro no orçamento para pagar, 7,3 bilhões de reais, o Lula destinou ali por meio de medida provisória, o ministro liberou o pagamento do teto. Então, não dá para enxergá-lo como inimigo da enfermagem. Em relação ao golpe, o que eles chamam de golpe, que foi o impeachment da Dilma, impeachment aprovado pelo Congresso, numa sessão do Senado presidida por um ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski, que é um ministro de viés petista. Depois disso, o Barroso, tendo sido nomeado, foi indicado para o Supremo pela Dilma. Então, o fato dele ser enxergado agora como responsável pelo golpe contra a Dilma, talvez diga alguma coisa sobre a atuação do ministro no Supremo. Porque mais grave, acho eu, seria que o ministro fosse agora considerado como um aliado da Dilma, tendo sido nomeado por ela, ou indicado por ela para o Supremo. E tem umas coisas que realmente não fazem nexo, né, Fabiola? E uma das coisas que esse grupo que atacou o ministro ali defende é a proteção dos povos indígenas. E se há uma voz que se levantou ali durante a pandemia para tentar dar alguma proteção aos povos indígenas, foi o ministro Barroso, né? Ele julgando ações movidas contra o governo Bolsonaro, porque estava deixando ali de prestar assistência sanitária a povos indígenas, inclusive os Yanomamis. O ministro acatou essas ações e obrigou o governo Bolsonaro a enviar medicamentos, enviar socorro de saúde às comunidades indígenas. Depois se verificou que as ordens não foram cumpridas adequadamente, mas não parece que faça nexo o protesto dos estudantes, Fabiola. E o ministro fica mal também quando ele, a pretexto de reagir a essa agressão dos estudantes, diz que nós derrotamos o bolsonarismo. Não fica bem para um magistrado dizer que derrotou o bolsonarismo. Ficaria mais adequado se ele dissesse que, como ministro do TSE, ministro do Supremo, agiu para proteger a democracia. Um ministro não deve derrotar ninguém, deve utilizar as suas prerrogativas de magistrado para proteger a legislação, a Constituição e proteger, em última análise, o interesse da coletividade.